Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje apresenta um fariseu que procura Jesus e lhe faz essa seguinte pergunta: qual o maior mandamento? E Jesus responde que o maior mandamento é amar a Deus. Ele usa aqui a expressão com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Esses dois amores, o amor a Deus e o amor ao próximo, eles não se separam, eles se requisitam. Um cristão que ama a Deus, que ama de verdade a Deus, ele aprende a olhar com misericórdia para o irmão. Um cristão que ama o próximo, ele tem consciência de que amar o próximo, a expressão maior de amar alguém, é conduzir aquela pessoa a Deus, é dar Deus àquela pessoa. Então, tanto uma coisa como outra, o amor a Deus e o amor ao próximo, eles se pedem um ao outro, se requisitam. E isso nós vemos de uma maneira tão clara na vida de São Pio X, Papa, cuja memória hoje celebramos. São Pio X nasceu numa família pobre, simples, e ele seguiu todos, digamos, os graus. Ele foi vigário, ele foi pároco, ele foi bispo, ele foi cardeal, e ele foi papa. Mas em tudo isso que ele foi, ele sempre manteve um coração de pastor. O seu lema de papa é restaurar todas as coisas em Cristo. Ele sabia que a verdadeira reforma na igreja consiste em colocar Cristo no centro da vida das pessoas. Que não consiste apenas, nem primeiramente, numa reforma de estruturas, mas numa reforma de corações que amam a Deus, que têm a Cristo como centro. Pois bem, então, em tudo isso, ele procurou realizar, né, reformando e zelando pela liturgia, pela defesa da fé. Ele demonstrou o seu amor a Deus no cuidado com a liturgia, na defesa da fé, na atenção que ele dava em que a doutrina fosse pregada. Ele pedia, mandava que os párocos zelassem pela formação doutrinal cristã dos fiéis. Fez um catecismo de São Pio X, para que os fiéis tivessem acesso à doutrina
verdadeira e que lhes fosse acessível, né? Não um catecismo muito elevado, mas que fosse mais acessível aos fiéis. Catecismo este é que podemos ter acesso. Podemos ainda hoje comprar o Catecismo de São Pio X. Então ele demonstrou seu amor a Deus dessa maneira. O seu amor ao próximo, por exemplo, é do seu tempo, hein? Foi ele quem promoveu a comunhão frequente dos fiéis. Até antes do século XX, os fiéis comungavam muito pouco. Existia quase que um medo de receber a comunhão muito frequentemente, porque isso poderia corroer a fé. Existiam escritores, teólogos da época, que diziam, por exemplo, que para uma pessoa comungar, ela deveria estar isenta, não apenas de pecado mortal, mas dos pecados veniais e das imperfeições. Aí o povo comungava, no máximo, em algumas festas e no dia de Páscoa. No máximo, existiam aqueles que só no dia da Páscoa. E aqueles que nem isso ousavam, por quê? Porque a Eucaristia era vista como o prêmio dos santos e não como o alimento que nos torna santos. O alimento que cura as nossas imperfeições. É claro, é óbvio, pelo amor de Deus, que ninguém vai receber a Eucaristia em pecado mortal. Mas, infelizmente, as imperfeições e os pecados veniais, às vezes ainda persistem na alma. Pois bem, então ele vai e promove que as comunhões sejam frequentes, que as pessoas comunguem mais frequentemente. Então, se nós hoje podemos comungar, receber a Eucaristia todos os dias, é graças a São Pio X. Foi ele que tornou a idade das crianças, né? Deu permissão para que as crianças mais jovens fizessem a primeira comunhão. Porque recebia-se a primeira comunhão em torno de 12 a 14 anos, porque a criança tinha que ter um conhecimento profundo da Eucaristia. E ele vai dizer que não. A criança, a partir do uso da razão, dos 7 anos de idade, a criança pode receber a Eucaristia, desde que ela saiba diferenciar o pão comum da Eucaristia. Então isso já é suficiente para que a criança possa receber a Eucaristia. Então, nós vemos aqui este cuidado, este zelo, este amor desse pastor que quer que nós recebamos Jesus, que compreende que o maior bem que nós podemos conceder a uma pessoa é Cristo. Esse é o maior bem. E daí vem o seu cuidado de que as pessoas tivessem uma reta fé, de que as pessoas, estando em estado de graça e tendo vontade, reta intenção de receber a Eucaristia, pudessem receber a Eucaristia, para que as crianças mais jovens pudessem fazer a sua primeira comunhão, porque ele cria, ele sabe, e isso era amor a Deus e ao próximo. Ele sabia, repito, que o maior bem que se pode conceder a uma pessoa é o conhecimento de Cristo, é a sua amizade com Cristo, é a sua aproximação com Cristo. Há várias maneiras de amar, meus santos, isto é, alimentar quem tem fome, consolar quem está sofrendo, visitar quem está sozinho, ajudar quem está passando por uma dificuldade. Isso é uma maneira de amar. Mas existe uma maneira mais excelente de amar, que não descura, que não
faz pouco caso desta primeira que eu citei, de alimentar quem tem fome, de ajudar quem está passando por uma dificuldade, de visitar o doente. Mas existe uma maneira mais excelente, que é conduzir uma pessoa à fé. Promover a aproximação dos sacramentos. Isto é, você ajuda uma pessoa a ela se aproximar da confissão, da Eucaristia. Isso é caridade, isto é amor. Lembra que quem ama a Deus aprende a olhar com misericórdia o próximo, e quem ama o próximo quer levá-lo a Deus, porque sabe que Deus é o maior bem. Deus é o bem sem o qual nada é bom. Repito, Deus é o bem sem o qual nada é bom. Você tem saúde, mas não tem Deus, você usará aquela saúde mais cedo ou mais tarde para o mal. Você tem inteligência, mas você não tem Deus, você a usará para o seu malefício, para o prejuízo dos outros. Você tem dinheiro, você tem influência, e você não tem Deus, isso não será bom na sua vida. Entende? Então Deus é o bem, sem o qual nada é bom. Então, quando você compreende isso, você sabe o quê? Que não há maior amor ao próximo do que conduzi-lo a Deus, conduzi-lo aos sacramentos. Por exemplo, ensinar a uma criança a catequese é amor, é caridade. Eu até aqui faço um parênteses. Imagine, nós estamos precisando de catequistas, tanto na catequese, como na catequese do Bom Pastor. Nós temos um catequista em cada sala. Nós precisamos ter 2. Que se um catequista adoece, acontece um imprevisto, ou se há algum transtorno na sala e alguém precisa sair. Mas nós não temos, porque as pessoas, os paroquianos, não se dispõem por falta de caridade, isto é, não estão preocupadas em fazer essas crianças crescerem na fé, amarem Jesus, conhecerem a verdade. Então é falta de amor ao próximo. Quem ama o próximo se preocupa com a salvação da sua alma. Quem ama o próximo se preocupa com o seu bem espiritual. Você às vezes diz que você ama aquelas pessoas, mas não se preocupa com a alma delas. Isto é, você deseja saúde, sucesso, prosperidade, felicidade neste mundo, aos seus amigos, por exemplo. Mas você pergunta aos seus amigos se eles estão próximos de Deus, se eles têm se confessado, se eles têm ido à missa, se são casados na igreja. Fulano, nossa, vocês são um casal tão bonito, eu vejo que vocês são tão felizes, que bom. Vocês são casados na igreja? Não, nossa. Imagine, toda essa felicidade precisa levar vocês a Deus, para que quando terminar os dias neste mundo, vocês possam ter a maior riqueza, que é Deus. Vocês precisam se casar. E com jeito, com caridade, com amizade, você zelar pelo bem dessas pessoas, a quem você diz que ama. Os pais que zelam pela educação dos seus filhos e fazem com que seus filhos tenham, dentro do possível, o melhor estudo, para que sejam alguém na vida, e estão corretos. Mas esse amor ainda não é perfeito se você não zela, não preza, não pensa no bem da alma dos seus filhos. Senão esse amor, ele é muito imperfeito. Que quem ama o próximo
O cristão que ama o próximo pensa em levá-lo para Deus. E São Pio X ensina isso. Esse amor a Deus, esse amor ao próximo. E nós vemos isso de uma maneira bem concreta, né, no desenrolar da sua vida, porque foi um papa pastor, muito capaz, intelectualmente, mas sem deixar que isso tornasse distante do seu povo. Pois bem, meus irmãos, olhando para essa palavra, que nós nos analisemos e vejamos, eu tenho amado a Deus, não com palavras, com sentimentos, mas eu tenho procurado colocar Deus no centro da minha vida. É aquele que rege as minhas atitudes, as minhas escolhas, os meus atos. Deus é o centro ao redor do qual tudo mais na minha vida gira. Eu tenho amado o próximo, isto é, tenho sido misericordioso com ele, procurado ter paciência, procurado fazer o bem nas coisas materiais, sim, também. Mas eu tenho zelado pelo seu bem espiritual. Você tem falado a respeito de Deus para os seus amigos? Ah, padre, eu nem toco nesse assunto porque as pessoas ficam meio ariscas. Mas, meu santo, é seu amigo. Você não quer que ele esteja com você por toda a eternidade no céu? Que amizade é essa? Que eu passo com ele aqui 50, 60 anos, mas a eternidade longe dele. Isso é amor? Então você tem falado a respeito de Deus, da igreja de Deus, da igreja católica, dos sacramentos, da palavra. Você tem procurado ganhar a alma deles. Isso é caridade. Isso é amor verdadeiro. E eu sei que às vezes é meio constrangedor, mas para o bem, pelo bem da sua alma, da alma dele, eu vou me expor a este constrangimento e dizer que a situação em que ele se encontra, por exemplo, com muito jeito, mas você é amigo, gente. Você é amigo, o amigo pode dizer aquilo que ninguém diz. Amigo tem cara de pau, né? Amigo é inconveniente. É amigo. Amigo chega à casa da gente às vezes sem nem avisar direito, porque amigo sabe. Então use essa amizade para realidades mais altas. Então seja convenientemente inconveniente e diga: fulano, vocês estão em pecado, vocês precisam se casar na igreja. Rapaz, você é um homem saudável, Deus lhe deu tanto, e você não vai à missa. Rapaz, é orgulho esse negócio de que eu só me confesso com Deus. Isso é orgulho. Você deve se confessar a Deus na presença de um padre. Foi assim que Deus quis. E você isso diz, isso faz porque você quer o bem da pessoa. Você chega para sua amiga: você está tão bonita, olha o seu cabelo como está bonito, sua pele está viçosa, mas a sua alma não está acompanhando o seu cabelo e a sua pele. Você sabe que você está bem feinha, né? Você é amiga, gente. Quando você vê a sua amiga, sei lá, ela cortou o cabelo feio e pergunta: amiga, você gostou? Não ficou legal, não. Se você for amiga, você vai dizer. Ela fez uma maquiagem, está parecendo o cão chupando manga. Você diz: olha, essa maquiagem não lhe caiu bem. Ora, você zela pela beleza neste mundo, mas não zela pela beleza da alma dela. Fulano, vamos fazer umas caminhadas. Você está meio gordinha. A amiga diz. O amigo diz: fulano, vamos procurar Deus. Sua alma está pesada. Você está carregado, meu irmão. Se você morresse hoje, não sei não se você ia para o céu. Então você tem que zelar pela alma das pessoas. Que senão a sua caridade é imperfeita. Você no fundo é um egoísta e vaidoso que, para não entrar em assuntos
delicados, melindrosos, você prefere preservar sua imagem e deixar o seu amigo caminhar para o inferno. E às vezes você com ele, né? Porque se você não tem caridade para ajudá-lo, não sei se essa caridade é suficiente de você ir para o céu. Entende? Que o primeiro sinal de uma pessoa que é amiga de Deus é que ela quer ganhar muitos outros amigos para Deus também. Um dos sinais de uma pessoa que está no caminho da salvação é que ela quer que muitos outros se salvem também. Que nós hoje então, meus irmãos, peçamos a intercessão de São Pio X para que esta caridade venha e faça morada no nosso coração. Que nós amemos a Deus e o amemos muito, de modo que Ele ocupe o trono que existe na nossa alma, ocupe o centro no nosso coração, e para que o nosso amor ao próximo seja um amor cheio de caridade, que quer não apenas o bem, ajudar com coisas boas para este mundo, mas quer o bem, ajudar com coisas boas que os levam para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.